Bom, boa noite a todos, todas. Inicialmente, agradecer bastante a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse seminário promovido pelo CRES da 6ª Região, e que aquece nossos debates, nossas reflexões rumo aos CBAs desse ano. E o tema é extremamente pertinente para o momento em que a gente vive, porque remete à reflexão na direção de pensarmos dos efeitos da crise do capital sobre os trabalhadores, não é? Na apresentação dessa mesa, o nosso colega do CRES, aqui da 6ª Região, dizia que os assistentes sociais se configuram, né, como profissionais que criticamente compreendem o mundo e buscam alternativas societárias, né, e que resistem aos ataques que se materializam na precarização das condições de trabalho, se materializam na perda e flexibilização de direitos, etc. Portanto, nada mais pertinente que a gente reflita sobre a natureza dessa crise, não na mera preocupação de entender suas determinações, suas configurações econômicas, mas também, e talvez centralmente, pensá-la como um momento em que se produz um efeito sobre a luta de classes, não é? Existe um forte componente, eu estou convencido, ideológico no momento da crise, não é? E que, se não tomarmos cuidado, desarma os trabalhadores naquele momento em que talvez fosse mais essencial a firmeza dos seus princípios, a clareza do rumo das lutas, não é? A crise também tem um efeito e tem um componente altamente ideológico, porque ela própria se disfarça ideologicamente, não é? Ela própria tenta encobrir suas pegadas, mascarar o seu verdadeiro caráter. Quando se acentuou a crise de 2008, a partir dos Estados Unidos, e aí rapidamente se alastrando para o centro mesmo do sistema capitalista internacional hoje, algumas pessoas rapidamente se anteciparam e aceleraram as suas interpretações quase que preventivas, né? Tentando nos fazer crer que essa nada mais era do que uma turbulência, algo corriqueiro, que era bom que ficássemos todos tranquilos, porque rapidamente passaria, não é? Alguns daqueles especialistas que costumam dar as boas novas a gente pelo rádio, pela manhã, né? Mira Leitão, Sadenberg e outros, rapidamente se apresentavam para dizer: não, a economia americana é uma economia sólida, isso vai passar rapidamente, né? Já vimos isso outras vezes, não é? E agora parece que já faz um certo tempo a economia norte-americana, assim como o Japão, como a comunidade econômica europeia, se afundam cada vez mais numa crise que mostra seu caráter mais profundo, revelando didaticamente a característica de uma crise do capital. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, um pensador, não sei se o nome cabe a ele, mas uma pessoa que escreve livros nos Estados Unidos, chamado Fukuyama, havia dito que a história havia acabado. E a ideia de que Fukuyama, que a história havia acabado porque a história havia completado um ciclo e chegado aonde ela, durante todo esse longo tempo, buscou chegar. E aonde ela buscava chegar era na ordem burguesa, democrática, liberal, né? Então, o fim, a crise nas experiências socialistas implantadas no século XX, a queda do muro em 89, o desmonte da União Soviética, para ele transparecia como o fim de um ciclo que chegaria, portanto, ao seu desfecho esperado, a ordem capitalista burguesa liberal. Quando estoura a crise em 2008, o Fukuyama rapidamente se apressa em dizer o seguinte: não há nada de errado com o liberalismo, não é? Vamos lembrar que a crise estoura após isso que se convencionou chamar, que o Jesus nos lembrava aqui, dessa ofensiva neoliberal, né? Então, Fukuyama rapidamente tenta tirar a culpa daquelas medidas tomadas, né, a partir dos anos 80, mais intensamente, que se convencionou chamar de neoliberalismo. Diz Fukuyama:
Não há nada de errado com o liberalismo. A receita liberal, baseada no livre mercado, na globalização, ainda é a melhor alternativa para o desenvolvimento do mundo. Mantenho-me, diz ele, fiel a essa opção liberal. Milhões de pessoas deixaram a pobreza nos últimos anos, justamente por causa do crescimento econômico robusto do mundo. A crise atual não foi causada por nenhum erro do liberalismo ou seu desvio. E conclui, mas sim por opções políticas equivocadas, né? Então Fukuyama nos dá a senha de uma reversão, de um revestimento ideológico. Tudo ia bem no capitalismo. Tudo ia melhor ainda na ordem do capital, dirigida pelas opções liberais tomadas ao final dos anos 70 e intensificada nos anos 80 e 90. Por que então o mundo capotou? Né? Porque, parafraseando o Chico Buarque naquela sua música, quem é que estava pilotando o planeta? Porque o meu continente capotou. Né? E agora, mais dramaticamente, o mundo capotou. Aquele ciclo de crescimento virtuoso, infindável, de ordem, de harmonia, superando as divergências da chamada Guerra Fria, da bipolaridade, não durou até o final da primeira década do milênio que se inaugurava. No mesmo ano, num seminário organizado em Porto Alegre, tentando refletir os momentos mais imediatos da crise, ainda em 2009, um instituto, cito, Instituto de Estudos Empresariais, abre aspas, sem fins lucrativos. Eu sempre achei muito estranho isso, né? É um instituto que reúne empresários por amor à humanidade, por compromissos profundos, etc. E tal. E nesse seminário ocorrido em Porto Alegre em 2009, numa palestra do senhor Gustavo Franco, que foi ex-presidente do Banco Central, como vocês lembram, o ex-presidente do Banco Central disse o seguinte: é importante entender que a crise que agora vemos não é, de maneira alguma, uma porta para um novo socialismo. Trata-se de um ciclo natural do capitalismo, como tantos outros que já enfrentamos. A democracia e a liberdade, a economia de mercado e a propriedade são os pilares para a construção de uma economia próspera, e é nesse caminho que devemos seguir. Então veja, num primeiro momento já podemos afirmar que a primeira reação da crise é tentar colocá-la rapidamente como uma questão preventiva, que ela não pode ser vista como uma crítica à ordem capitalista, mas um mau funcionamento passageiro que pode e deve ser corrigido, mantendo seus fundamentos. E no caso de Fukuyama e de Gustavo Franco, mantendo seus fundamentos no interior de uma opção liberal ou neoliberal. Ora, o que nós destacamos é que não é possível analisar a crise e os seus efeitos sobre os trabalhadores, em geral e especificamente sobre o serviço social, se nós nos prendermos a uma análise dos elementos mais superficiais e conjunturais. Nós temos que descer um pouco mais a fundo, não é? Para descer mais a fundo nessas determinações, comecemos por analisar esse elemento ideológico resgatado tanto por Fukuyama quanto por Gustavo Franco. Não é, de forma alguma, os preceitos liberais, os fundamentos da propriedade, do mercado, da livre concorrência, que geram esta crise. Ela é uma crise de gestão, é uma crise de responsabilidade de alguns empresários inescrupulosos ou descuidados. Não há nenhuma razão de fundo estrutural. Ora, essa fé profunda que ambos revelam demonstra a força de um mito, né? E assim devemos tratá-lo. É um mito, né? Dizem que em Minas Gerais tem muitos mitos, né? No caso do Brasil, as pessoas contam sobre os mitos. Os mineiros contam porque viram os mitos, né? São testemunhas vivas, né? Oculares.
A lógica do mito liberal, ao lado da mula sem cabeça, o Saci Pererê, né, o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa e outros mitos, o mito liberal se fundamenta numa espécie de afirmação sobre a natureza humana. Os seres humanos, por natureza, seriam iguais e livres e dotados de diferentes aptidões e talentos. O que geraria, na visão liberal, no primeiro momento afirmada revolucionariamente contra a ordem estamental, feudal, é que esses indivíduos naturalmente iguais e livres, né, gerariam patamares de diferença injusta na medida em que a eles se atribui privilégios, e esses privilégios atribuídos por uma ordem constituída, por um Estado, por um poder. O correto, portanto, segundo a formulação liberal, é retirar o Estado para que ele não privilegie nenhum dos indivíduos e deixar que a livre concorrência entre os indivíduos gere uma situação de riqueza, de acesso à propriedade, graças unicamente ao talento e aptidão dos indivíduos. Não é? E a isso se chama livre concorrência. Então é parte constitutiva do mito liberal o pressuposto de que o Estado não deve intervir na economia e a economia deve se dar pelas próprias forças motivadas pela livre concorrência. Acompanha o mito liberal uma profecia. Qual é a profecia acompanhada do mito liberal? Todas as desigualdades, as diferenças sociais, materializadas na desigualdade de acesso a bens, a riquezas, a serviços essenciais, em última instância, aos meios necessários à garantia da vida e de sua reprodução, serão fornecidas pelo mercado, não é? Agora, como que a forma capitalista poderia dotar esse mercado de uma dinâmica virtuosa que geraria, no final dessa história, a satisfação de todas as necessidades? Não é? Ora, isso seria possível pelo seguinte: dada a diferença qualitativa de aptidões e talentos, uma parte da humanidade, não é, angariaria riqueza suficiente para deter propriedades, né, e a partir daí poder montar processos produtivos, processos econômicos de produção, venda de produtos, venda de serviços, etc. e tal. De outro lado, uma suposição, Marx ironiza, como se fosse derivada de um certo pecado original, né, uma parte da humanidade seria condenada a viver do esforço do seu próprio trabalho. Não é? Bom, essa parte, condenada a viver do esforço do seu próprio trabalho, venderia sua força de trabalho para aquela proprietária dos meios de produção que a contrataria. Veja, o fundamento dessa profecia vinculada ao mito liberal é que isso geraria uma dinâmica virtuosa na sociedade. Quanto mais os capitalistas buscando seus lucros próprios, seus interesses próprios, egoístas, o lucro, né? Apesar da fundação de institutos de estudos empresariais ser uma entidade sem fins lucrativos, os empresários, como vocês sabem, não são, né? Eles querem lucro. Mas não há problema, segundo o mito liberal, de busca desse lucro. Eu vou buscar o lucro, crio processos produtivos para produzir coisas e vender, e para isso eu preciso contratar trabalhadores. Os trabalhadores, por sua vez, recebem um provento da venda da força de trabalho, um salário. Com esse salário vão ao mercado e compram coisas, né? Ao comprar coisas no mercado, aquecem o mercado, os empresários, incentivados por isso, investem mais. Investem mais, geram mais empregos. Os trabalhadores, com uma espécie de sina e compulsão incontrolável, pegam o seu salário e voltam ao mercado para continuar comprando coisas, que por sua vez aquece a demanda e vai aquecer os investimentos, até que esse capital vá gerando cada vez mais em processos cada vez mais acelerados, riqueza, não é? E ao gerar riqueza, magicamente os interesses de todos os envolvidos se satisfazem, do empresariado quanto ao lucro, do capital quanto ao salário e, graças a esse salário, a compra no mercado dos bens necessários. Ora, esse mito liberal sofre um primeiro impacto muito grande
já nos primeiros momentos de consolidação do modo de produção capitalista. Percebam que na origem do mito liberal está o fato de que esse crescimento virtuoso da economia capitalista geraria cada vez mais crescente lucros para os capitalistas, salários para os trabalhadores, não é? E uma demanda de produtos, de serviços que satisfariam a necessidade, não é? O que o capital não consegue explicar já nas primeiras décadas do seu desenvolvimento, enquanto se coloca nos seus próprios pés, é o aprofundamento das desigualdades. Um profundo aprofundamento das desigualdades que parece ser persistente, renitente, não é? Quer dizer, aquele mito que afirmava que essas desigualdades eram fruto apenas do pouco desenvolvimento do capitalismo, tem que arcar com algo constrangedor, que é exatamente o fato de que os países onde mais se desenvolve esse modo de produção, maior é essa desigualdade. Não é? Ora, isso vai fazer com que rapidamente as medidas supostas para pensar o enfrentamento dessas desigualdades e naquilo que se materializa, o que há de mais essencial do que no serviço social chamaremos de questão social, fica claro que não pode ser resolvida pelo mero desenvolvimento da economia. Né? Quer dizer, nesse momento, o enfrentamento disso vai se dar pela caridade, vai se dar pela compensação, vai se dar na forma autoritária, como a gente vê, por exemplo, em Malthus, né? Que bota a culpa da pobreza pela tentativa descontrolada dos pobres, que além de ser pobres, se apaixonam. Né? Porque se fosse só pobre não tinha problema, mas ele se apaixona, encontra o amor da sua vida, né? E tem filhos que por um acidente da natureza nascem pobres também, né? Então você tem uma reprodução da pobreza além da capacidade da sociedade gerar riqueza. Quer dizer, uma visão moralista dessa só poderia ter uma ação, né? O desestímulo à sexualidade, ao sexo antes do casamento, a famílias pequenas, né? A morrer cedo, porque pobre ainda tem isso, pobre fica doente, é uma coisa terrível, né? Quer dizer, além de tudo, ele fica doente, quer ter assistência, né? Quer ter moradia e quer viver muito. Então, se o pobre se comprometesse, pelo menos a morrer mais cedo, né? Geraria isso. Vocês sabem que o Malthus era contra qualquer tipo de assistência de saúde, porque evitava, né, a bênção de Deus, que são as pragas, as doenças que matam pobres. Né? Ora, é evidente que isso só pode se manter e ter algum tipo de funcionalidade, inclusive ideológica, numa economia de livre concorrência que tem patamares de crescimento que as pessoas podiam imaginar que aquela situação era uma situação de um não desenvolvimento. Quando viesse o desenvolvimento, ela se alteraria. Bom, evidente que o pensamento liberal se forma contra a ordem feudal. Mas rapidamente, exatamente pelas questões que estamos apontando, ele acaba se confrontando com outro inimigo de classe, o nascente proletariado. A partir de 1830, 1848, faz a sua entrada na história e cria um polo contra o qual a burguesia, vitoriosa na sua luta contra a ordem feudal, terá agora que se confrontar. E é exatamente desse polo que brota uma teoria social capaz de explicar a natureza dessa desigualdade, não como um acidente, não como uma incompletude do modo de produção capitalista, mas como um resultado natural das próprias leis do capitalismo. E é evidente que a figura que se localiza em um espaço privilegiado dentro da produção desse conhecimento é o pensador alemão Karl Marx. Marx vai dizer ali no Capital o seguinte, detonando o mito liberal: qualquer que seja a taxa dos salários, qualquer que seja alta ou baixa, a condição do trabalhador deve piorar à medida que se acumula capital. À medida que se acumula o capital. Trata-se de uma lei que estabelece uma correlação fatal entre a acumulação de capital de um lado e a acumulação de miséria do outro lado. De modo que a acumulação da riqueza em um polo é igual à acumulação da pobreza, do sofrimento, da degradação moral, da escravidão no polo oposto. No lado da classe, paradoxalmente, que é aquela que produz
a própria riqueza, o próprio capital. Então vejam, em meados do século XIX, Marx já pode fazer um diagnóstico de que os elementos que constituem os fundamentos mais profundos daquilo que chamamos de questão social não é um mau desenvolvimento do modo de produção capitalista, é um resultado do desenvolvimento pleno desse modo de produção capitalista. Ora, muita gente pode falar, o século XIX faz tempo, é verdade. Muita coisa aconteceu, é verdade. Muita coisa aconteceu na perspectiva do capital sempre dizer aos trabalhadores, calma, deixe a economia crescer. Depois que a economia crescer, aí sim essas questões vão ser resolvidas. Vamos dar mais uma chance para o capitalismo. Bom, eu quero dizer que nesse ano de 2013 está fazendo aniversário. Nós estamos dando essa chance já faz 2 séculos, né? Então já vai fazer 3 séculos. Então os trabalhadores têm uma paciência infinita. Vamos dar mais uma chance. Cresce a economia capitalista. A economia capitalista cresce e num determinado momento dessa configuração, essa contradição descrita por Marx aparece materializada numa divisão entre países centrais capitalistas e países periféricos no capitalistas, dependentes. Ora, e é nesses países, na América Latina, na Ásia, na África, que se materializa brutalmente esse cenário do polo da miséria, do polo da opressão, do polo da pobreza, do polo da falta de acesso aos elementos mais essenciais à vida. Enquanto no centro do desenvolvimento capitalista, garantir-se-ia temas, patamares de desenvolvimento e de direitos, garantindo patamares de consumo, patamares de acesso à moradia, educação, à saúde, a transporte, né, a bens de consumo e etc. Por um momento, essa divisão gera no olhar dos trabalhadores do mundo a ideia de que eles são um polo desenvolvido e um espelho desejado a ser alcançado. Portanto, os problemas da América Latina, da Ásia, da África, são problemas de desenvolver o capitalismo para chegar nesse patamar. Ora, a crise hoje do capital é didática, porque ela revela o grau avassalador de que essa produção de riqueza, extremamente acelerada nos últimos 50 anos, produziu nos países centrais. Nós não estamos falando de uma onda de pobreza que arrasta as pessoas para fora de suas casas e as obriga a morar nas praças, morar em barracas improvisadas. Dizer isso para a população brasileira é dizer em pessoas que estão vivendo nessa condição há bastante tempo. Nós estamos vendo isso nos Estados Unidos. Desemprego, colocando numa família de 10 pessoas, 7 pessoas desempregadas, né? Principalmente jovens que se formam, vão ao mercado de trabalho e não encontram como trabalhar. Mas isso não no Brasil, em que as taxas de desemprego sempre foram na ordem de 7% e acima disso, né? Mas na Espanha, em Portugal, na Grécia, na Itália, não é? Na França, na Alemanha, no Japão, países que até bem pouco tempo era o espelho de onde o capital havia mais se desenvolvido. Portanto, a crise ela tem esse elemento didático, ela revela aquilo que o mito liberal tenta encobrir. Ora, por que ocorre a crise? E quais os efeitos da crise para os trabalhadores? Marx não se contenta em atacar o mito liberal com uma crítica moral ou ideal. Marx desmonta o mito liberal pelos seus próprios fundamentos, pelo movimento da economia política e da crítica da economia política. Marx percebe no própria compreensão, como sabemos, da raiz do lucro do capitalista, já é uma luta de classes. É uma apropriação do trabalho na forma de um valor excedente, de uma mais-valia apropriada pelo capitalista. Mas Marx vai muito além de revelar o fundamento da exploração do trabalho como substância última do lucro. Ele vai desvendar o mito liberal por um artifício metodológico muito próprio e caro a esse autor. Vamos fazê-lo funcionar ao máximo. Vamos fazê-lo funcionar
funcionar. Vamos ver no seu máximo funcionamento ao que ele leva. Né? O que o mito liberal diz? Lembremos, os capitalistas vão produzir, vão ter lucros. Vão ter lucros, vão contratar pessoas, pagar salários que vão aos mercados, consomem, aquecem os mercados, novo ciclo de investimento e assim por diante. Portanto, você vai ter exponencialmente um crescimento do emprego, do salário, das mercadorias produzidas, do número de empresas produzidas, do lucro dos capitalistas. Ora, tudo vai bem no melhor dos mundos. O que Marx comprova? Que as coisas não são bem assim, né? Que o capitalista, ao produzir suas mercadorias em escala ampliada, está em concorrência, precisa produzir cada vez mais mercadorias com valor unitário menor. Isso impulsiona o capital a cada vez que o ciclo de produção, realização, consumo, reinvestimento ocorre. Esse reinvestimento se dá cada vez mais na maneira pela qual é possível produzir mais com a mesma quantidade de trabalho. Ou seja, nos termos de Marx, o aumento da produtividade do trabalho. E só há um meio para realizar isso. O investimento de parte do capital investido em tecnologia, em máquinas, em meios de produção que potencializem o trabalho. Ora, essa não é uma opção do capitalista. Essa é uma consequência do próprio ciclo de realização acelerado do capital e da acumulação capitalista. O efeito disso, que Marx revela, é que isso altera a composição do capital. Né? O capital, como nós sabemos, no processo produtivo, é constituído, de um lado, da força de trabalho, que gera o valor e o mais-valor, e dos meios de produção que essa força de trabalho se utiliza para produzir os bens. Né? A composição orgânica se altera em favor de máquinas, tecnologia, processos, instalações, proporcionalmente maior do que aquele investido em força de trabalho. O resultado disso, né, sem querer entrar em fazer contas aqui, nós temos que homenagear nessa nossa explicação o professor Carcanholo, recentemente falecido, né? Se o Carcanholo tivesse aqui, ele estaria levantando com uma caneta e escrevendo isso naquele painel ali atrás para fazer uma conta. Eu prometo não fazer isso. Mas o que a gente... Não é um raciocínio matemático que nos interessa. O que interessa é que esse mecanismo próprio da produção capitalista vai levar a um efeito paradoxal. O aumento da composição orgânica, o investimento maior em tecnologia, proporcionalmente em força de trabalho, considerando o conjunto do capital mundial em movimento, leva a uma queda paulatina da taxa de lucro. Essa queda paulatina da taxa de lucro é, vamos dizer assim, a raiz mais profunda da crise do capital. O capital esperava que a cada ciclo ele lucrasse cada vez mais, até porque a massa de mais-valia produzida, a massa de produtos produzida é maior. Lógico, se esperaria uma massa de lucro maior. A massa de lucro é maior, mas a taxa de lucro tende a ser cada vez menor. Você pode perguntar, nós não entendemos muito bem de lucro, né? Então a gente pensaria assim, se a massa de lucro é maior, qual é o problema da taxa ser menor? O problema é o seguinte, que o capital quer lucro. Ele sai de um processo produtivo com uma taxa de lucro e ele vai olhar as diferentes alternativas e vai buscar as maiores taxas de lucro. Não é? É isso. Veja, imagine, vocês têm que imaginar uma produção acelerada de capital em âmbito mundial. Uma produção acelerada em âmbito mundial de capitais vai gerar um momento aonde, veja, o volume de capitais produzido é de tal ordem que quando ele se realiza em lucro e vai voltar para o ciclo do reinvestimento, ele não encontra aonde entrar. Porque ele está numa situação paradoxal. Tem muitos trabalhadores contratados, muitos meios de produção disponibilizados. Muitos trabalhadores e muitos meios de produção têm uma enorme produção de bens que vão ser vendidas, porque o mercado está aquecido. E vai gerar uma montanha ainda maior de recursos que vai ter que voltar e ser reinvestido. Eu sei que falar isso numa plateia como essa,
de assistentes sociais, gera um estranhamento. Vou tentar explicar por quê. Vocês já passaram por essa crise ao final do mês? Muito dinheiro. Passaram? Né? Você chega em casa com muito dinheiro que você não conseguiu gastar durante o mês, chega para sua senhora e fala: Dagmar, eu tenho uma péssima notícia. O que foi? Ganhei um aumento. Não me fala uma coisa dessa, né? Por quê? Porque a sua geladeira está lotada, o seu carro está na garagem, você já tem 2 casas, todos os móveis da sua casa estão superlotados de móveis, tem televisões, né? Veja, é uma crise impensável para a gente, porque nós pensamos com a ótica do valor de uso, né? Para o capital, o que interessa é o ciclo que lhe permite valorizar o valor. Se ele não conseguir valorizar o valor, ele para. É crise. Aonde que essa crise pode se manifestar? Dinheiro realizado do consumo que vira investimento que não tem onde investir. Muita força de trabalho contratada e que não pode ser usada. Você está usando o máximo ou chegando próximo de uma porcentagem muito grande de utilização dos meios de produção instalados. Se isso está funcionando, você tem uma enorme produção. Veja, a crise se apresenta como uma enorme superacumulação de capitais. No momento da superacumulação de capitais, as taxas de lucro estão na sua reta descendente, né? Mostra uma alteração na composição orgânica, uma queda na taxa de lucros, uma superacumulação de capitais, que pode se apresentar, ora, como superprodução, uma massa de mercadorias produzidas além da capacidade do consumo para realizá-la, ou um subconsumo, né? Por alguns motivos conjunturais, um estrangulamento na capacidade de consumo em relação à proporção das mercadorias produzidas. Na verdade, é uma combinação desses fatores, nos alerta, por exemplo, Ernest Mandel nos seus estudos sobre a crise. O que ele diz? É uma combinação de superprodução e subconsumo. Mas a determinação disso está não na superprodução ou no subconsumo, mas na superacumulação de capitais. Para vocês terem uma ideia, no começo dessa crise, ainda na era Bush tem uma ideia incrível. Por que estamos em crise? O mundo vai entrar em crise? Tá. Os Estados Unidos vai entrar em crise? As indústrias não estão produzindo, não estão acreditando na capacidade produtiva, as pessoas estão parando de consumir. O Bush mandou um cheque para a maioria dos norte-americanos de $700, com uma regra: esse cheque jamais podia ser poupado no banco, ele tinha que ir ao mercado e ser trocado. Veja, o Bush tem uma ideia incrível, e no caso dele é um fenômeno incrível, porque ele não tem um cérebro, e ter uma ideia é uma coisa importante, né? Mas alguém deve ter tido essa ideia para ele, né? Vamos aquecer o mercado, vamos injetar dinheiro no mercado para as pessoas poderem comprar as coisas, e aí o ciclo do capital continua acontecendo. Veja que isso é um mito que acomete as mais diferentes pessoas, não é? O Brasil ameaçado de ser engolido por essa crise, a saída é: libera o crédito, bota as pessoas para ter crédito fácil. Você não precisa mais ir no banco. O cara do banco liga para você e fala: o seu cartão estourou, né? Seu saldo do cheque especial já estourou, mas não se preocupe que eu já cobri tudo isso e deu empréstimo, que você vai pagar em 47 anos, descontado na sua folha, né? Aproveitando que eu estou ligando para você, você não quer trocar o carro, né? E aí começa aquela discussão, porque é uma tentativa de jogar dinheiro acreditando que a crise se dá pelo subconsumo. Quando a crise é identificada como superprodução, qual que é o remédio? Frear a produção, desincentivar a produção, aumentar os juros, fazer com que os capitais busquem não investir o seu dinheiro na produção para poder diminuir a produção, não é? Ora, felizmente ou infelizmente, nenhuma dessas medidas dá certo. Elas erram por motivos opostos. O problema é uma superacumulação de capitais. Essa superacumulação de capitais só se resolve de um jeito: queimando capitais. Agora entra um elemento ideológico importante para a gente fazer a conexão, como os trabalhadores percebem a crise. Veja, no momento em que a crise vai estourar,
que a crise de superacumulação está se armando, se vocês prestarem atenção no que foi descrito, é um momento onde o capital está investindo o máximo, o emprego está em alta, o consumo está em alta, a produção está em alta. Se tudo está funcionando, o preço das mercadorias tem de estar baixo, pelo volume de mercadorias produzidas. O crédito é fácil. Se eu faço uma análise de conjuntura e digo isso, 99% desses nossos companheiros e companheiras assistindo vão dizer, legal, tá bom, tá ótimo, né? Veja, esse é o momento da crise, é o momento da superacumulação. Greenspan, quando era presidente do Banco Central norte-americano, faz isso ao vivo, didaticamente. Vai à prestação de contas no Senado norte-americano e faz essa análise. Os Estados Unidos está crescendo há 50 anos. A produção norte-americana bateu todos os recordes. O emprego está no máximo, o desemprego está em baixa. Os produtos estão baratos. O crédito está abundante. Nós vamos quebrar. Olha que estranho, né? Greenspan. Vocês conhecem o Greenspan? O Greenspan fez uma ponta naquele filme, Senhor dos Anéis. Ele fazia o papel do Gollum, aquela criatura careca, My Precious. Se vocês procurem na internet a foto do Greenspan, vocês vão ver o grau de semelhança dessa criatura. Olha que previsão estranha, está tudo indo muito bem, por isso vamos quebrar. A expressão do Greenspan é perfeita. Os Estados Unidos está numa rota de um crescimento, de uma irracionalidade exuberante. Vai estourar. O que precisa ser feito? Qual é a receita do capital para sair da crise de superacumulação de capitais? Queimar capitais. Destruir forças produtivas. Gerar desemprego. Destruir mercadorias produzidas. Criar um verdadeiro cataclisma na sociedade, para que isso gerando uma enorme bolsa de desemprego, quebrando, fechando empresas, abre-se uma nova possibilidade de mercado para a produção capitalista voltar a ser produzida com taxas de lucro aceitáveis. Nesse momento, é um momento delicado da crise, por quê? Porque é o momento onde o interesse geral do capital se choca com os interesses particulares de cada capitalista. Evidente que a saída da crise é essa descrita. Mas veja, imagina uma plenária como essa de capitalistas, onde se faça essa análise de conjuntura e chegue à conclusão de que a saída é fechar fábricas, demitir, destruir bens produzidos, desinvestir, parar de investir. Ora, nesse momento teria que entrar em função uma característica própria do capitalismo, que é a solidariedade, não é? O despreendimento. Então o capitalista falaria assim, tá bom, já que ninguém faz, eu faço. Se é para o nome, né? Eu não sei se os capitalistas têm um projeto ético-político, deve ter, né? Mas é muito diferente, né? A ética do capitalismo é a ética da concorrência, é a ética do ganhar, né? Então isso acontece algo extremamente surpreendente, que é o detonador da crise. Exatamente no ponto mais alto da superacumulação, os capitalistas entre si olham um para o outro e tomam uma decisão. Vai vir uma crise. Somente as empresas mais capitalizadas e mais fortes sobreviverão à crise. O que eu vou fazer? Vou dar mais um investimento. Vou investir mais um pouquinho. Vou tentar sair na frente nessa crise. Todas fazem isso e a crise se desenrola de maneira catastrófica, como nós sabemos. É impossível o desfecho da crise não ser catastrófico. Todas as teses de tentar dar racionalidade a esse movimento fracassam, porque ela é irracional, é impossível. Mesaros tem uma imagem boa sobre isso. É a tentativa de controle de um sociometabolismo incontrolável. Cada interesse particular movido não leva ao interesse geral, leva à agudização da crise. Muito bem. Isso gera a crise como uma catástrofe. No momento da crise, na quebra desorganizada, ceifam-se empregos em escala monumental. Firmas quebram. Mercadorias são destruídas, inclusive já produzidas. Dinheiro é desvalorizado. Queima-se capital em todas as suas formas. Não é? Muito bem.
Não seria então o momento da reação dos trabalhadores? Não seria então o momento de agudização da luta de classes? O momento onde os trabalhadores, submetidos a essas condições, pode passar pela cabeça deles. Veja, nós criamos a riqueza no período do crescimento econômico, mas tivemos que viver sempre abaixo de nossas condições. Agora que a riqueza chegou no máximo e quebrou e vai ter que alguém pagar essa conta, quem vai pagar? O capital que acumulou durante todo esse ciclo a riqueza privadamente? Ou o peso dessa crise virá sobre nós? Veja, quem é que paga o preço da crise? Quem é que perde seus empregos? Quem é que perde a sua capacidade de garantir a reprodução da sua vida? Isso recai fundamentalmente sobre o trabalho. Não seria de esperar que esse seja o elemento, fosse o elemento motivador do desenvolvimento de uma consciência de classe? É possível. O momento da crise é um momento privilegiado de intensificação da luta de classes. No entanto, a má notícia que eu tenho para dar para vocês no momento é que isso não é tão simples. É a maldição da dialética. As coisas não são tão simples como parecem. A dinâmica da crise inclui um mecanismo perverso do ponto de vista da consciência de classe. O momento auge do desenvolvimento do capital é onde os trabalhadores estariam mais fortes para se impor contra o capital. É o momento em que o movimento sindical consegue arrancar aumento de salários, consegue arrancar direitos, consegue, através da auto-organização dos trabalhadores, impor barreiras contra o grau de exploração do trabalho. No momento da crise, quando a crise reverte a lógica de crescimento e embica na lógica recessiva, onde se começam os elementos para sair da crise, a queima de capitais, é o momento de fragilização dos trabalhadores em sua organização. E é o momento onde o capital ideologicamente vai lançar o discurso do pacto. O discurso de a crise não interessa a ninguém. É necessário somar esforços, trabalhadores e patrões, para sair da crise, voltar a crescer, porque agora sim vai dar certo, vai ter salário, produção, emprego e tudo vai dar certo. Não é? Esse é o momento mais perigoso do ponto de vista político da crise. 2 exemplos. Em 1994, na crise que estourou na Europa, uma matéria de jornal me chamava a atenção, eu leio aqui para vocês para identificar esse elemento. O título da manchete era o seguinte: o lado positivo de uma recessão curta e brutal. Veja bem, qual é o lado positivo de uma recessão curta e brutal? O lado brutal? O lado curto? Não sei qual que é, né? Mas veja qual é o lado positivo de uma recessão curta e brutal. Até o momento, a prova mais evidente é a existência de um consenso favorável às mudanças, que começa pela aceitação do corte maciço de empregos relativamente sem atritos, da redução de salários, da perda de privilégios tradicionais dos trabalhadores. Olha que interessante. Qual é o lado positivo da crise? A crise gera a condição material para se produzir um consenso no qual os trabalhadores aceitam 3 coisinhas: perder seu emprego, reduzir seu salário e abrir mão de direitos. Graças a isso, o país pode voltar a crescer e resolver um problema da acumulação de capital: os custos do trabalho, o que vai incidir diretamente na possibilidade de aumento das taxas de mais-valia e da taxa de lucro. Então, a crise é também o momento da armadilha do pacto social. Como eu citei a Alemanha, né? O que tem a ver a Alemanha em 94 com a gente? Então, eu vou citar um negocinho para vocês aqui, vocês estão preparados, né? O pessoal do CRES falou que eu podia falar isso aqui, então eu vou falar, né? Então, ó. Teve um encontro em 2008 na Fiesp. A Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? Reúne os empresários do maior parque industrial do país. E esse encontro foi um encontro com a maior central sindical desse país, à época, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT.
Então você tem que ver que é um encontro entre a CUT e a Fiesp. Vejam que a revista da Fiesp fala desse encontro. É uma postura das sociedades modernas que vivenciaram e passou a influenciar as forças produtivas, daqui a pouco eu falo, de maneira que o mundo hoje vive um cenário de entendimento, de busca de progresso e felicidade, no qual as forças produtivas convergem para objetivos maiores, deixando de lado as pequenas questões que as dividiam até bem pouco tempo. Olha que interessante. Quais são os grandes consensos do interesse geral? Voltar a crescer. Quais são as questões pequenas que dividiam as pessoas até então? Aquela ambição desenfreada dos trabalhadores. Quer dizer, o que os trabalhadores queriam inadvertidamente? Salários, né? Condições de trabalho, direitos, né? Emprego. É uma ambição desmedida. Se quiser e deixar e ninguém fizer nada, daqui a pouco quer ser feliz, né? É uma coisa assim impressionante. Deixando esses interesses particulares de lado, chega-se a um consenso, né? Diz o presidente da CUT na época. Isso se torna possível pela consolidação da democracia brasileira. Porque hoje tornou-se possível uma visão estratégica compartilhada entre dois lados, patrões e trabalhadores. E completa. Vivemos momentos delicados dessa construção da democracia. Mas foi graças ao amadurecimento de nossas entidades, Fiesp e CUT, que hoje conseguimos criar um ambiente tranquilo, de diálogo e uma agenda para o desenvolvimento. Olha que legal. Não é? Estoura uma greve, logo depois dessa incrível consagração de interesse, e o presidente do sindicato faz a seguinte declaração que eu passo a ler. Teve uma manifestação, os trabalhadores fizeram uma manifestação porque o patrão queria cortar empregos, diminuir salários e flexibilizar direitos. Os trabalhadores fizeram uma greve, estavam lá negociando. Os trabalhadores acabaram aceitando o acordo desde que mantido um certo patamar de empregos, etc. Aceitaram o acordo abrindo mão de férias, 13º, etc. Penduricalho. O líder sindical diz o seguinte: mas essa é uma situação emergencial, os trabalhadores estão dando a sua contribuição. Esperamos que a empresa reconheça isso, esse gesto, pois os trabalhadores estão emprestando parte dos seus salários para a empresa sair da crise. Olha que legal, olha que generosidade incrível, né? Mas essa é uma pessoa desavisada, mas veja bem, o problema é que o sentido geral do pacto é esse. No momento da crise, se corta para os trabalhadores para se garantir o necessário para se retomar as taxas de lucro. É nesse sentido, então, para encerrar, que a crise impacta naquilo que me cabe falar aqui, não apenas numa visão assim ingênua de que a crise agrava as condições de vida, aperta os trabalhadores nos patamares de salário, né? Aperta os trabalhadores na perda de direitos, na flexibilização de direitos anteriormente conquistados. Isso leva, então, à revolta dos trabalhadores, o desenvolvimento da consciência de classe e a possibilidade do questionamento dessa ordem societária e caminhar na direção que a gente afirma como uma direção que a humanidade deve cobrir. Paradoxalmente, a crise é também o cenário da luta de classes, onde os trabalhadores podem cair mais uma vez na cantilena ideológica de que é necessário dar a sua cota de sacrifício para o país crescer. Tudo bem? Certo? Abriu-se os trabalhos aqui com o belíssimo poema do Vinícius de Moraes, Operário em Construção. O Léo me atacou de Benedetti, que foi uma malandragem bem feita, porque ele pega a mim, pelo quanto eu gosto de poesia, e ao Carlos Montanho, pelo Uruguai, que é a terra natal do Benedetti. É uma questão de gênio, uma genialidade tática incrível. Eu não poderia, então, provocado dessa maneira, encerrar essa fala a não ser com um poema, né?
já que a crise é o momento do risco do pacto social, nada mais justo que nesse momento que analisamos a crise e os impactos sobre os trabalhadores, falar de uma coisa que Gramsci chamava de intransigência, né? A intransigência, no caso da luta de classes, é não transgredir princípios, é não perder o rumo da política, não se perder na pequena política, dizia Gramsci, e mirar na necessidade da grande política, aquela que se pauta pela necessidade de superar a ordem do capital e criar condições para uma nova sociabilidade. Isso não é um produto imediato nem natural. A classe enfrenta a crise dependendo da história que ela acumulou até antes da crise, não é? Se ela acumulou uma autonomia histórica capaz de um projeto societário anticapitalista, ela pode aproveitar a crise no sentido da superação da ordem do capital. Se nesse acúmulo histórico a classe encontrou um ponto de acomodamento à ordem, ela e as suas organizações representativas criadas nesse período podem conduzir a classe para o pântano da conciliação e do pacto social, né? Por isso eu estou convencido que estamos em momento de dissidência. E por isso leio um pequeno poema aqui. Há horas de somar, mas há hora de dividir. Há tempos de esperar, mas há tempos de decidir. Tempos de resistir, tempos de explodir. Tempos de criar asas, romper cascas, porque é tempo de partir. Partir partidos, parir futuros, partilhar amanheceres há tanto tempo esquecidos. Porque lá no passado, vocês lembram, nós tínhamos um futuro. E lá no futuro tem um presente pronto para nascer, só esperando você decidir. Porque são tempos de decidir, dissuadir, dissidiar, tempos de dizer que não são tempos de esperar, tempos de dizer não mais em nosso nome. Se não pode vestir-se com os nossos sonhos, não fale em nosso nome. Não mais construir casas para que os ricos morem, não mais fazer o pão que o explorador come, não mais em nosso nome, não mais nosso suor teu descanso, nosso sangue tua vida, não mais nossa miséria tua riqueza. Tempos de dizer que não são tempos de calar, diante da injustiça e da mentira, são tempos de lutar. Tempo de festa, tempo de cantar, as velhas canções e aquelas que iremos inventar. Tempos de criar, tempos de escolher, tempos de plantar, os tempos que queremos colher. É tempo de dar nome aos bois, levantar a cabeça acima da manada e dizer, tudo ou nada. É tempo de rebeldia, já é tempo de rebelião. É tempo de dissidência, é tempo de dizer não. É tempo dos corações pularem fora do peito, em passeata, em multidão, porque é tempo de dizer não, é tempo de revolução.